Vamos embora, vamos orar. Eterno Deus e Pai, adoramos e bendizemos o teu nome, Pai. E somos gratos pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Senhor, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Muitas vezes não entendemos o teu trabalhar. E tu tem nos levado, Senhor, para entender e a te conhecer e a prosseguir te conhecendo mais e mais. Quando conhecemos o teu querer, a tua palavra e todo o propósito a qual tu tem se manifestado, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria. Senhor, entendemos a que tu tem nos levado, a esse nível de crescimento, porque a libertação, Pai, não é só confessar pecado, é conhecer o trajeto, a tua palavra, da onde tu nos tirou. Por isso, no dia de hoje, Pai, colocamos, Senhor, todas as ondas virtuais, colocamos essa internet, colocamos, Senhor, cada lar, colocamos, Senhor, toda conexão. Não permita que venha cair, não permita que venha nenhuma falta de luz, falta de energia. Mas, Senhor, aqueles que ainda não chegaram, Pai, que tu possa trazer, Senhor, para que venham se conectar, venham entender o teu propósito, venham estar dentro desse alinhamento, desse posicionamento, porque precisamos te conhecer mais e mais, Pai, para estarmos pleno, completo, inteiros diante de Ti. Toma, Senhor, cada lar, cada mente, cada descendência. Quebra os altares, Pai, dos nossos antepassados, que ainda reverberam sobre as nossas vidas e nos alinham a esse tempo, Pai. Estamos dentro já da janela de Shavuot, aonde, Senhor, há um portal que se abre de vida, Senhor, de promessa, de aliança e principalmente de restauração diante do teu altar. E queremos vivenciar esse tempo, esse nível, Pai, de crescimento. Eu já te louvo, Pai, e já glorifico o teu nome sobre a nossa vida, no nome e no sangue de Jesus. Amém, amados? Amém. Vamos começar já declarando esse entendimento que era Roma. Há uma lenda que fala que Roma foi estabelecido através de Romo e Remo. E eles eram dois gêmeos que foram lançados no Rio Tigre, e ali eles foram alimentados por uma loba e eles cresceram abandonados. Porém, os livros dizem que isso é uma lenda. Roma foi construída através das guerras, com nós sabemos que foi conquista, né, dos impérios de Nabucodonosor, foi império de Alexandre, foi Jesus. Pastora, deve ter sido eu que eu estou conectando aqui no login que a senhora me passou, que eu encontrei a senha. Ele mandou para o telefone da senhora aí para a senhora clicar. Marca o número Qual é vinte e o qual sete. é? Tá bom, vinte e tá sete. bom, ok, Isso, foi. ok, ok. Aí vamos lá. A monarquia, Roma foi construída através de reformas, né, de guerras, de conquistas, que foi através de Alexandre Grande, Nabucodonosor, do Império Assírio, do Império Grego, e cada vez eles conquistavam mais terras. Eles avançaram para o Mediterrâneo, e essas conquistas levaram, além de Roma,
conquistaram até parte da Itália. Por isso que Roma pertence à Itália, como também chega até a África, porque esse tempo de expansão pelo mar Mediterrâneo e pelo Rio Tigre. E aí eles iam crescendo. Essas conquistas levavam também a muitos impérios. Esses impérios vieram dos impérios babilônicos. E os impérios babilônicos trouxeram também toda a hierarquia da hum, dos ídolos. Eles trouxeram também todo todo o fundamento que eles tinham da idolatria, porque Babilônia era um lugar de muitos ídolos. A Grécia tinha ídolos, mas a Babilônia, os ídolos da Grécia eram ídolos fundamentados na mitologia. Mas a Babilônia trazia uma feitiçaria através da idolatria. E Roma trouxe isso e trouxe através do sincretismo romano, que mais tarde nós vamos entender. Roma traz agora um império, e aonde havia um governo, uma monarquia, havia dentro do Império Romano um movimentar muito grande de dinheiro. Era um fluxo de, de riquezas. E essas riquezas trouxeram também da Babilônia os escravos, trouxeram os soldados romanos para as guerras, junto com o povo hebreu trouxeram também, junto com os egípcios, que aí foram estruturando Roma. Eles precisavam levantar os palácios, mas a casa também dos pobres. Roma começa com uma estrutura de, vamos dizer, uma comunidade. Uma comunidade aonde era. Eles tinham muitos lugares que eram aquelas termas, e onde os homens se reuniam para discutir a política. Então, eram aquelas águas termais que até hoje tem em Roma. Então, você entra nas águas termais quentes, toma banho naquelas águas termais, homem, masculino e feminina, tem as águas termais mistas, e depois você tem o direito de tomar banho na água gelada. Mas antigamente essas águas termais eram mais masculinas e ali era liberado. Então não só se discutia política, como se discutia o nível, vamos dizer, financeiro. Os homens entravam e você, pelo corpo, identificava quem tinha um padrão de vida A, B e C. O soldado romano, ele tinha um perfil, porque como ele lutava, às vezes, nas arenas, nas guerras, ele tinha aquele perfil de estrutura corporal. O comerciante, o camponês, ele era uma outra estrutura. Ele não tinha aquele perfil de um corpo sarado. A monarquia era aquela pessoa que era gorda, ela não precisava malhar em nada, porque ele era estruturado de viver sentado dentro dos palácios. Porém, os reis dentro de Roma, porque era um sistema totalmente onde o rei, o ditador, o líder, ele era idolatrado como Deus.
E 90% das lideranças, eles eram loucos, gente. Eles eram totalmente fora da casinha. Se vocês quiserem entender quem era os monarcas, quem era os tiranos, vocês vão olhar para o STF. Era nesse nível. Então, nós vamos entender agora que a sociedade era religiosa, alguns judeus, era maioria católicos, que é até hoje dentro de Roma e de Jerusalém, e outros eram totalmente, não era nada. Então, nós vamos entrar agora entendendo quem eram os reis, quem eram aqueles que dominavam Roma. Os imperadores começam com Otávio Augusto. Otávio Augusto, ele reorganiza uma sociedade romana. Ele amplia a distribuição de pão e trigo. Você vê que era um nível de vida assim, de comunidade, de muito pobre, aonde você trabalhava, Roma cheirava aquela comida feita na lenha no meio do caminho, ao cocô do cavalo, porque esse tempo eles andavam nos cavalos, quem era da monarquia andava ou sustentado pelos escravos ou nas charretes, e não tinha fogão, era feito na lenha, e era sopa. A água, da mesma forma que era a água da Babilônia, era uma água que eles bebiam muita cerveja, porque a água vinha do rio. Então era uma água contaminada. Então era melhor beber a cevada, que era a cerveja feita da cevada, do que beber a água contaminada. Então eles eram adeptos da bebida, a comida feita na rua, as casas feitas de madeira. Era uma casa, vamos dizer, seria uma kitnet grande e uma em cima da outra. Poucos tijolos, porque o mármore era para construir os palácios. Então, o povo era em palafita, vamos dizer mais ou menos assim, nesse nível, que era Roma, que era construído Roma. Então, começa agora com Tibério César, começa com Augusto Otávio, ele faz a distribuição de pão e trigo, mas ele faz naquele tipo de circo, jogando para o povo, humilhando o povo. A fome do povo era título para que eles viessem se alegrar na desgraça alheia. Depois vem Tibério, o imperador de Roma. Ele era enteado de Otávio Augusto, que foi pai adotivo de Calígula. Se vocês lembram de Calígula como um filme que era vamos dizer, uma pedofilia, era assim uma prostituição. Não sei se vocês chegaram a lembrar desse nível de filme, porque Roma era centralizada no sexo, no homossexualismo, dentro dos palácios. Então, Calígula foi um dos que tinha muito prazer com meninos novos. Então, esse era um das taras dele. E de Calígula veio logo Tibério, que veio ser tio de Nero. Nero, não sei se vocês chegaram a saber, Nero foi o que tocou fogo em Roma. Nero era um maluco, eu digo que ele não era muito certo da cabeça, que ele toca fogo em Roma.
Ele não só tocou fogo em Roma, gente, como para justificar o que ele fez em Roma, ele colocou a culpa nos cristãos, que o incêndio de Roma, quem provocou foi os cristãos, porque havia já nessa época uma perseguição religiosa. Para justificar o incêndio que durou 6 dias em Roma, queimando toda a cidade, Nero agora pega os cristãos, prende numa cruz, coloca uma bucha e acende no corpo dos cristãos, iluminando a cidade à noite, para que ele passasse pela carruagem. Quando você falar assim, eu estou sendo perseguida no meu ministério, eu quero que você entenda o que foi perseguição religiosa. Esse tempo foi o tempo logo depois de Cristo. Esse tempo aqui foi depois de Cristo. E agora eu vou ler um texto aqui, em Mateus 27, quando Jesus é levado ao sinédrio, antes da crucificação. Mateus fala assim: aqueles que prenderam Jesus levaram à presença do sumo sacerdote, que foi Caifás, aonde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se entre os guardas para ver o seu fim. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem entregá-lo à morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram duas e disseram: é este? Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eu estou lendo isso por causa desse versículo aqui, o versículo 61. E levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada responde que estes depõem contra ti. Esse posso reconstruir em 3 dias. Esse posso reconstruir, amados, foi o incêndio no templo de Herodes. Herodes coloca os judeus para construir um templo para ele, algo maior do que o templo de Nabucodonosor, que foi destruído na primeira guerra em Jerusalém, no primeiro incêndio que teve na destruição de Jerusalém. E agora Herodes levanta o segundo templo. Esse segundo templo, amados, era grandioso. Era algo assim que as pedras de mármore vindo da Grécia, a pedra, quando tirasse a pedra do fundo do mar, da água, a pedra endurecia. E eles tinham que cortar o mármore antes que a pedra ficasse dura. Então, o povo criou uma engenharia que eles jogavam água com pau no meio da pedra. A água vinha com tanta força que ela rompia o mármore. E aí eles conseguiam transportar o mármore junto com o ouro de Nabucodonosor e construíram o templo para Herodes.
Em cima do templo havia os sacrifícios de animais. No meio do templo era o lugar aonde ficava os sacerdotes, de maneira que eles não queriam ouvir barulhos nenhum dos sacrifícios. Desliga teu microfone, por favor, Vivian. Tá ligado, por favor? Deixa eu fechar aqui. Já fechei o microfone dela. De maneira que eles não ouvissem quando fizessem o sacrifício dos animais. Herodes não queria ouvir a matança de animais para os deuses deles. E aquela água que lá embaixo aparece em João, na festa de Hanukkah, na festa das luzes, vinha desse templo, onde eles se banhavam. Quando Jesus aparece perguntando ao paralítico, que estava há 38 anos, por que que ele não entrava? E ele fala: não tem quem me coloque no tanque, porque quando eu vou, o anjo para de agitar a água. Não era anjo. Ali era os sacerdotes, como Herodes, como aquele povo, que se banhavam lá em cima, para lavar as roupas do sacrifício dos animais para os ídolos que eles consagravam aos deuses profanos, vamos dizer assim. E agora o Senhor pergunta nesse versículo: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? Esse santuário de Deus, que foi reedificado em 3 dias, foi a morte e ressurreição de Cristo. Em 3 dias, Jesus morre na quarta, na quinta, ele vai ao Hades, prega para os mortos. Na sexta, ele volta e no Shabat ele está conosco. Mas esse templo de Herodes foi destruído na segunda batalha de Jerusalém, em 3 dias. Quem está aqui é o Zé Luiz, e o Zé Luiz foi a Jerusalém. E o que sobrou do templo de Herodes foi as muralhas de Jerusalém. Quando o povo vai até Jerusalém e coloca o papelzinho naquelas pedras ali, eram as pedras que eram 3 níveis de muro, nos muros que eram do templo de Herodes. Só sobrou os muros de Lamentações, que é os muros de Jerusalém, porque todo o templo foi destruído e ele não foi reconstruído em 3 dias. O que foi reconstruído em 3 dias foi a presença do Senhor Jesus. Roma, por várias vezes, ela foi destruída e não foi construída mais. Se você entrar no Coliseu, aonde os cristãos, na época do Império, eram colocados ali vivos para ser queimados, ou eles eram queimados vivos depois de Cristo, ou os animais eram soltos para gladiar com os cristãos. Todos os cristãos que eram colocados ali dentro do Coliseu para gladiar, eles entravam e eles ficavam louvando. Eles eram entregues aos leões,
ou eles eram entregues àqueles que iam degolá-los, ou eles eram levados para a fogueira de fogo ardente. Todos iam louvando e adorando ao Senhor. E aí eu vou perguntar mais uma vez: você está sendo perseguido? Você está passando tribulação? É tribulação que você está passando? Porque isso aqui foi tribulação. Isso aqui foi provação depois que Jesus morreu. Nós não passamos por isso. Nós não vivemos isso. Nós vamos viver. Eu estou falando nós, porque todos nós vamos viver. Só se você for antitribulacionista, que você vai ser arrebatado antes da vinda de Jesus. Mas a minha concepção é que nós vamos passar parte da tribulação. Então, nós vamos viver perseguição, afronta, vamos passar fome. Quem não tiver o número da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder, vai ser perseguido. Por quê? Porque nós vamos passar uma parte da tribulação para saber se realmente você tem a marca de Cristo em você ou se você vai, depois de todo esse tempo, querer servir Satanás. Aí é uma escolha pessoal. Então, quando o Senhor fala aqui, ó, Mateus 27, e maquinando, levaram e entregaram o Senhor a Pilatos. Por quê? Porque o Senhor pede que ele queria levar ao Sinédrio. Ele pega a moeda e ele pergunta primeiro, não sei se vocês lembram desse texto, de quem era a foto que estava na moeda. E aí perguntaram, é de César. E aí o Senhor fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando para o povo. Aquilo que é direito de César, nós vamos respeitar o governo de César. Aquilo que é seu direito, você vai ter escolha. E quando Judas entrega Jesus, a palavra de Deus fala que ele tinha direito a ser levado até o governador. Ele é levado aqui a Caifás, ao sumo sacerdote. Agora, ele tem direito a ser levado ao governador, a Pilatos. E Pilatos é aquele que fala: eu não encontrei acusação nenhuma nesse homem. E eu vou lavar minhas mãos. O povo vai escolher. Eu não vou crucificar esse homem. Vocês escolhem. É ele ou é Barrabás? Porque eu não vou acusar. E muitas vezes nós estamos diante de situações assim, como Roma, em perseguições, diante de situações como foi Nero tocando fogo no povo, Tito Flávio, que ele agora se levanta para guerrear, causando uma comoção dentro de Roma, vendo que havia uma injustiça e aonde o governo romano, juntamente com o credo religioso, estava impondo uma religião e não dava opção ao povo
de escolher entre a religião romana, que era ligada à política de Roma, e aquele que tinha sido crucificado. Nesse tempo, Tito é levantado, porém, em uma dessas caminhadas, e uma dessas, vamos dizer, é, ele fazia guerras, conquistas, ele fica muito doente. E agora Tito morre. Quem assume agora é o imperador Trajano. E essa época, depois de Cristo, ele começa a trazer um tempo de paz. Nesse tempo, a Igreja Católica começa a se unir a Constantino, junto com o Papa Gregório. Dentro do cativeiro babilônico, os meses do ano já tinham sido trocados os nomes para o calendário original babilônico. Tinha alguns calendários. Tinha um calendário lunar, que era guiado os meses crescente, lua crescente e minguante, porque eles se guiavam pela astronomia. Então, toda vez que a lua mudava, o calendário mudava. Aí viram que também a lua, o calendário mudava quando era solar. Criaram um outro calendário, agora lunar e solar. Quando nós estamos no mês de Adar, nós entendemos que às vezes tem anos que tem Adar um e Adar 2. Nos anos bissextos, tem 2 Adar no mesmo mês. Porque, de acordo com o calendário unisolar, vai ter 2 relógios proféticos dentro de um mesmo mês. Esses meses trouxemos do tempo do cativeiro babilônico. Agora, Constantino se une ao Papa Gregório para fazer uma unidade. E é nesse tempo, para agradar a Igreja Católica, para agradar a política e agradar Roma, em que os dias da semana foram também mudados. Todos os dias eram dias comerciais, faziam feira, então era um dia de comércio. Como era um dia de comércio, eles homenageavam os deuses. Então, você vê que é o mesmo Deus que é para o Brasil, é a palavra para o inglês, é a palavra para o espanhol. Então, no inglês, domingo, Sunday. Sunday que fala o quê? Sol. Para nós, domingo, dia do sol. Quando você vai falar em espanhol, deixa eu ver se tem aqui. Não é em espanhol, não. Deixa eu botar aqui. Os dias da semana. Lunes, segunda-feira. Nós sabemos que Marte, terça-feira, Deus Marte. Miércoles, quarta-feira. Quinta-feira, Joanes.
Sexta-feira, vienes. Sábado é sábado. Aí nós vamos lá agora no inglês. Segunda, lunes, inglês, Monday. Terça, martes, Tuesday. Quarta, miércoles, Wednesday. Quinta, Janes, Tuesday. Sexta, Vienes, Friday. Então, o que que acontece? Já existia isso. Era uma homenagem aos deuses. Como era uma homenagem aos deuses, não podia mudar conosco. Então, os dias da semana para nós continuou numa homenagem aos dias comerciais, agradando os ídolos da semana. Então, para que houvesse a mesma idolatria e o mesmo vínculo para conosco, eles colocaram para cada dia da semana dentro do Brasil que começasse domingo, uma homenagem a Apolo, segunda, uma homenagem a Lilith, terça, colocaram uma homenagem, deixa eu achar aqui, tem hora que nem tudo eu lembro, Marte, quarta, e aí o Senhor, vendo que o povo de Deus continuava dentro de um padrão romano. O Senhor nos dá o calendário agora de Deus. Agora vocês vão entender. Vamos lá. Primeiro dia, o dia do sol. O dia do sol está relacionado com o Deus Sol, Moriá. Segundo dia, dia da lua, que é Lilith, é uma homenagem a Confúcio. Marte está ligada a Roiena. Quarto dia, Mercúrio, Terapidei. Quinto dia, Júpiter, Hilarion. Vênus, sexto dia, dia do nada. Sábado, Saturno, Satanás, San Germane. Então, o Senhor, por isso, ele levanta os 7 Espíritos de Deus da menorá. Primeiro dia, o dia do Senhor. Segundo dia, o dia da sabedoria, aonde o Senhor te dá sabedoria para confrontar Lilith. Terceiro dia, ele te dá a unção de entendimento para você confrontar Marte. Quarto dia, ele vai te dar a palavra de conselho para você quebrar toda a frequência de Netuno. O quinto dia, ele vai te dar o espírito de fortaleza para você guerrear com Júpiter. Sexto dia, ele vai te dar a palavra de conhecimento para você sair da frequência de Vênus. Sábado, que é Saturno, que é Satanás, ele vai te dar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, quando Constantino muda o calendário nosso para o calendário gregoriano, para agradar Papa Gregório, o Senhor nos dá uma direção, que o nosso ano começa com Êxodo 12:2. Foi por isso que o Senhor fala assim: a Babilônia é uma potência de antiguidade,
localizada na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Ela se formou fantasiosa, famosa, especialmente no tempo do rei Nabucodonosor. A Babilônia era um modelo espiritual, político e econômico. Foi criada também dentro do Código de Hammurabi. Eu já falei para vocês, quando Abraão traz Agar, ele trouxe Agar, porque quando Sara vai para dentro da casa do rei, para que o Senhor não ferisse o rei com as chagas por causa do erro de Abraão, o Código de Hammurabi dizia que o rei tinha que devolver gado, ouro, ovelhas e uma escrava, para que ele não fosse defraudado. É por isso que Agar, a escrava egípcia, vem para a casa de Abraão. Não foi plano de Deus trazer Agar para estar dentro da casa de Abraão. O erro de Abraão trouxe Agar para dentro de casa, mas havia uma lei, a lei, o Código de Hammurabi, que foi escrito na pedra, e isso reverberava dentro do Egito. Era o Código Civil, Penal, Constitucional e Trabalhista. É por isso que o Império Romano seguia essa lei. E muitos das leis do Senhor têm passagem e têm textos dos códigos de Hammurabi, porque a Torá foi escrita. E amanhã que entramos dentro de Shavuot, aonde Moisés desce com os 5 livros, que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Moisés não desceu depois de estar 40 dias com o Senhor, só com as tábuas dos 10 mandamentos. Ele desceu com os 5 livros da Torá, que é o Pentateuco, aonde algumas leis do Código de Hammurabi está aqui, que é a Bíblia. A Bíblia é a tradução da Torá. Então, a cultura mesopotâmica, que é o atual Iraque, trazia esse Código de Hammurabi, que é a lei de talião. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Se você matou, vocês lembram quando o profeta vai até Davi e fala: você pegou a única ovelhinha que um homem tinha. E Davi fala assim: maldito seja esse homem, que aquele que tinha milhões de ovelhas, e chega um visitante na casa desse homem e ele manda pegar a única ovelha que esse fazendeiro tinha e mata para servir a esse visitante. E aí o profeta fala assim: esse homem é você, Davi. Você tinha milhões de mulheres no palácio. Por que você foi pegar a mulher de Urias? Ele só tinha uma. E você foi se deitar com ela. Você foi esse homem maldito. E aí, quando o profeta confronta Davi, Davi cai porque ele vê que o pecado dele estava dentro de uma lei, olho por olho, dente por dente. Se ele matou Urias, ele tinha que ser morto. Aí você entende agora, quando eu falo que a palavra de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o peso da cobrança de Deus dentro dos filhos e na paternidade que Davi não exerceu nos filhos foi muito grande. O pecado
gera morte. O pecado gera um confronto. E aonde não há arrependimento, remissão, levantar altares, levantar cálice para diminuir o cálice da iniquidade e levantar cálice de arrependimento, você não vai tirar a hierarquia e o governo de Satanás. Então, quando você tem um pecado, algo que está dentro da palavra de Deus, se você matou, se você roubou, se você defraudou, aquilo virou uma marca em você. E agora você tem que levantar cálice de arrependimento. Arrependimento não é uma vez eu chegar diante de Deus e me arrepender. Não, é eu estar mudando. Nós vamos entender daqui para frente, porque nós vamos começar a estudar o que é salvação e o que é libertação. Salvação é o ladrão da cruz. Ele levantou a mão, ele aceitou Jesus, ele morreu no mesmo dia, então ele não precisou de libertação. Arrependimento é mudança de mente. Eu preciso mudar o meu padrão de mente, de vida, diminuir o cálice da minha genética, da herança que eu trouxe, e que ela está numa marca no meu caráter. E eu preciso transformar isso no caráter de Cristo em mim. Aí sim, o meu padrão é mudado. E agora eu sou digna de arrependimento. Eu tenho o caráter de Cristo em mim. É um dia? Não, gente, é uma caminhada. É todo dia. Eu não vou mudar, eu não vou deitar uma Silvia e levantar outra, até porque eu seria maluca se eu fizesse isso. Então, é uma constância de atitude. Quando nós vemos, essa semana eu mandei para vários, quem eu não mandei, depois me fala, para você ver o seu trono de novo. Para quem eu não mandei, eu vou botar um link lá no grupo e você clica e você vai preencher e você vai ver as características do teu trono contrário, daquilo que está no seu caráter, mas não é seu. É o trono que briga com você. Ele vai brigar na sua personalidade. Ele vai confrontar você diariamente. E quem vai mudar é você. Jesus não vai descer para mudar você, não. É você que vai mudar. A Jane que está fazendo ministração junto comigo, e ela está vendo quantas coisas nós temos visto em pessoas e as pessoas estão entendendo que não é fazer um mapeamento, é mudar o meu comportamento. Se eu não mudar o meu comportamento, mapeamento não vai ter resultado. Então, quando nós voltamos aqui para o sistema babilônico, nós entendemos, mais uma vez, que o sistema era centralizado. O governo era absoluto, era um governo de Nero, era um governo de Tito, era um governo de Trajano, era um governo onde o sistema era eu mando, eu faço, como ele fez com Daniel, obrigando a se submeter àquele império, um governo opressor. E eu vou ler aqui em 2 Reis 24, do 10 ao 17. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. A cidade foi cercada e o rei da Babilônia veio à cidade, quando os seus servos sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá,
que se encontravam com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos e com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, com o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor foi 3 vezes afrontar o rei Joaquim. E Joaquim se submeteu a pagar imposto, a hierarquia a Nabucodonosor. Porém, chegou um ponto que o governo, que o reinado de Joaquim cansou. E agora ele fala assim: eu estou me rendendo. E quando Nabucodonosor chega diante do reinado de Joaquim, ele sai do palácio. A palavra diz, segundo a Rei, que eles se renderam. O rei, a mãe, os governantes, os súditos, os empregados, o ouro, a prata, todo mundo se entregou, se humilhou. Era nesse tempo que era levantado o louco do Nero. O Nero era tão louco que ele teve a capacidade de matar a própria mãe. Ele matou a mãe, ele matou os filhos, ele tocou fogo em tudo. Ele era um louco. E Nabucodonosor era diferente. E eu digo para você, são pessoas dominadas por Satanás. E eu vou falar para vocês, não vai ser diferente daqui para frente. Nós vamos ver isso nos altares. Louco pedirão a tua alma. É isso que a palavra fala. Vão pedir a alma da gente. E se a gente não tiver pautada na presença do Senhor, nós não vamos suportar, igreja. É isso que Deus está nos preparando. E amanhã, esse portal da festa de Shavuot não é um portal que você vai comemorar só com as primícias, só com uma oferta. Você está se apresentando diante de Deus. Você está se blindando na cobertura do sangue do Cordeiro. Você está falando, declarando a palavra de Números 10:10 no dia das minhas festas. Palavra de número 10:10 fala assim, ó: semelhantemente nos dias das vossas alegrias, das vossas festas fixas, é lei, é ordem de Deus, nos princípios dos vossos meses, tocarei as trombetas, nos vossos meses, nos vossos holocaustos, ou seja, nos vossos sacrifícios, sobre os sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, e vos sereis por memorial. Você se apresentar, o Senhor está anotando. Os meus filhos vieram diante de mim. Eles se apresentaram. Eu tenho filhos ali na terra. Eles não esqueceram. E o final fala assim: eu sou o Senhor, o vosso Deus. É isso que o Senhor tem nos preparado, igreja. Ele quer dizer: ó, eu fui, mas eu continuo sendo Deus, o Pai de vocês. Eu não esqueci de vocês. Esse tempo aqui, ó, de perseguição, o meu povo passou. Vocês vão passar, mas eu não esqueci. Eu vou cuidar de vocês. Quando vocês abrem Deuteronômio 16, fala assim, ó. O 15 fala cancelamento dos 7 anos. Aí ele fala
lá no 15:19, ele fala: santificando os primogênitos dos animais, foi a libertação do povo hebreu. Aí no 16, Deuteronômio 16, ele começa as festas, festa da Páscoa, e agora vem a festa das semanas. Contarei 7 semanas, contarás. Nós contamos 7 semanas desde a Páscoa. E agora nós entramos em Shavuot. Agora nós nos apresentamos diante de Deus. E nós entendemos que esse sistema do ocultismo e da idolatria, ela não vai nos encontrar, porque nós estamos blindados em Cristo. Nós somos uma herança, nós somos um povo. A Babilônia não vai moldar o meu e o teu caráter. A Babilônia não vai trazer em nós o costume. Apocalipse 18:2 nos diz assim, ó: então exclamou com uma potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios, corvil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Esse é o sistema babilônico. Babilônia é o mundo. A Babilônia quer te prender nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo. A Babilônia quer te prender no ouro, na prata, na vaidade. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que cuidar do teu corpo. Eu não estou dizendo que você tem que andar sujo, fedorento, que você não tem que fazer a tua plástica, que você não tem que andar bem vestido. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que a prioridade tem que ser o Senhor na tua vida. As demais coisas Ele vai acrescentar, mas seja o Senhor prioridade, amados. Seja o Senhor por excelência. Não abra mão dessa aliança que você fez um dia no batismo. Não abra mão disso. Todas as coisas vão ficar para trás. A única coisa que você vai levar é a tua comunhão em Cristo. Quem está aqui sabe que dia 30 vai ter outro renovo. Para quem quiser, em Nova Iguaçu, com o apóstolo Alexandre, é no sábado. Mais um dia de renovo, de busca, de aliança com o Eterno. O apóstolo Alexandre não é igreja, é só busca, comunhão. Eu quero me fortalecer na presença do Senhor. Não para de buscar o Senhor, porque todos os dias a Babilônia vai tentar te buscar e te trazer para perto dela. A Babilônia, joia dos reinos, a glória e orgulho dos caldeus, encontra-se no livro do profeta Isaías, aonde essa passagem faz parte do oráculo de uma profecia, quando o profeta Isaías descreve a queda da Babilônia, a destruição total desta nação. Na época, era considerada o ornamento dos reinos e a soberba dos caldeus. A profecia da queda da Babilônia. Isaías prevê isso, o profeta Isaías, no capítulo 13,
versículo 19 a 22, ele fala que a Babilônia seria destruída por Deus, comparando a Sodoma e Gomorra, descrita, indicando que a cidade nunca mais seria habitada, tornando morada das feras selvagens. A Babilônia não existe. Parte de Roma sobreviveu na Itália. Parte. A Itália conseguiu instalar Roma, que é ali aonde você encontra o Papa, aonde você encontra o Coliseu, parte porque foi destruído. Cadê o orgulho dos caldeus? A cidade feita de mármore, que veio da Grécia, onde eles se orgulhavam. Acabou tudo. Aonde a prostituição era grande. Até hoje você encontra os banhos turcos dentro de Roma. Mas a cultura romana hoje não é mais aquilo que parecia. A Itália hoje sobrevive. E hoje, pior ainda, com a invasão muçulmana, não só a Itália, como a França, daqui a pouco será destruída. E todos nós estamos vendo isso. A cultura muçulmana está invadindo esses territórios. E nós vamos ver o orgulho dos caldeus cada vez mais sendo destruído. Esse é o tempo, amado, de viver a intimidade com o Eterno. Nós temos a chance de nos posicionar e trazer dentro de nós uma aliança, aonde nós viveremos o entendimento que o Senhor está nos dando de viver o profético, sair da religiosidade, sair da mente que foi colocada sobre a nossa mente, a mente religiosa, a mente de engano, a mente de mentira, a mente aonde o próprio Lutero dizia que muitas das coisas que Hitler fez foi baseado no que Lutero escreveu. Não que Lutero escreveu para a destruição dos judeus. Lutero escreveu para que houvesse ali vamos dizer, um respeito, um paralelo de escolhas entre a cultura romana e a cultura religiosa do cristianismo. Hitler pega toda a ideologia de Lutero e agora ele usa para a destruição dos judeus. Foi a mesma maneira que Alexandre usou para destruir quando houve a Guerra dos Macabeus. Foi nessa época, dentro desse contexto da Babilônia, do tempo, desse reinado de Roma, que foi construído e destruído o templo dos Macabeus, aonde um porco foi oferecido dentro da sinagoga dos judeus. Houve uma perseguição, não é de hoje. E você está com a chance de sair do lugar
aonde a tua mente foi religiosa por anos. Se posicionar em Cristo, fazer confissão de pecado e entender que é através de Jesus e abrir mão do teu caráter corrompido, pecaminoso e ter uma mudança de mente. A mudança de mente só vai acontecer quando você se posicionar em Cristo Jesus. Mas você vai falar, mas eu sou crente. Jesus não chamou crente. Jesus chamou um povo liberto. Crente até o diabo é, porque ele crê que Jesus existe. Não é isso. Crente é aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Jesus está chamando. Quem crê em mim faria obras maiores que eu fiz. Quem crê em mim terá vida eterna. Quem crê em mim vai buscar vida, e a vida vem através de santidade. Sede santo como eu fui santo. Santidade você não conquista do dia para o outro. Santidade é abrir mão das minhas vontades em obediência ao Senhor. Santidade é viver aquilo que o Senhor desenhou para mim na eternidade. Eu estou trazendo o desenho da eternidade para viver essa vida. Eu vou viver essa vida, o desenho que eu trouxe da eternidade. Aí você vai me perguntar, e como é que eu vou saber qual é o meu desenho? Entra para o secreto do teu quarto e fala com teu pai, que ele te ouve. Não é possível que Deus não fale na tua mente. Ele fala, ele te ouve. O problema é que nós queremos ouvir profeta, mas não queremos ouvir a Deus. Lembra quando o povo subiu com Moisés e o Senhor falou assim: para esse povo aí, Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que vocês pisam é santo. E aquela voz era como o som de muitas águas, era um estrondo. E o povo temeu. E o povo falou assim: não queremos ouvir Deus. Fala com Moisés. E Moisés vai falar conosco. Nós estamos assim. Nós queremos ouvir Deus falar através de Moisés. Mas muitas vezes a voz que está vindo de Moisés está vindo do segundo céu, não está vindo do terceiro céu. É a voz de engano. Mas quando você vai para o secreto, e ainda que você não tenha o teu ouvido apurado, você vai falar: Senhor, o meu ouvido ainda não está apurado. Eu não consigo ouvir a tua voz. E aí eu vou te ensinar agora. Senhor, tira as águas amargas de Ofaluxã. Tira as águas do pecado. Tira a voz de confusão que está no meu ouvido. Lava o meu ouvido com as águas purificadoras que descem do trono de Deus, como a tua palavra fala em Apocalipse, onde é a tua morada. Eu preciso ouvir a tua voz.
Fala comigo, que o teu servo ouve. Começa a orar assim. Não entendeu ainda? Pai, eu quero ouvir a tua voz de maneira clara. Abra a tua palavra. Fala comigo na tua palavra. E eu preciso ouvir, já que eu não tenho meu ouvido ainda apurado para ouvir a tua voz. Fala comigo através da tua palavra. E aí você vai ouvir, abrir a palavra do Senhor, e aí você vai abrir como eu abri agora. E o rei determinou uma porção diária de iguarias do rei, vinho que ele bebia, e assim foram alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, ou seja, filhos de uma tribo eleita, sacerdócio real, da onde vinha o Senhor Jesus, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs o nomes a saber. A Daniel deu Beltesazar, ou seja, Bel-azar. Baal é o teu Deus. Ananias declarou um outro demônio. Sadraque, você tem um outro demônio. E Misael, o Abednego, ou seja, naquele tempo, os filhos de Judá já, já tinham um propósito de Satanás mudar a identidade. Você está entendendo que se você não se colocar de pé num nível de intimidade, a proposta do diabo é mudar a tua identidade de filho para escravo, porque aqui ele queria colocar uma identidade de escravo, colocar uma identidade da idolatria satânica. Esse é o tempo de lavar o teu ouvido e de mudar as tuas vestes, e de trazer esse tempo da vida em Cristo para que o diabo não roube a tua identidade de filho e coloque a identidade da Babilônia em você. Alguém tem algo para perguntar? Pode abrir o microfone. Ou levanta a mão ou abre o microfone para falar, Calixto. Opa, peraí. Desativei. Pode desativar o teu, que eu já desativei aqui. Desativou? Pode desativar, Calixto, seu microfone. Ah, sim, é que eu tento falar com a Janimara, né? Eu tô vendo aqui a senhora, tô escutando a senhora falando e tudo mais, mas eu não tenho intimidade com o telefone. A senhora tá falando assim, ó, desativa o telefone. Eu tô procurando aqui aonde é que desativa, e eu só consegui porque a senhora mandou uma mensagem e estava escrito desativar. Aí eu cliquei, entendeu? Mas eu fico perdido, eu não sei como é que bota para aparecer, eu tô
estou escutando a senhora falar aí de Roma, que está metade, aí tem o tempo babilônico. Estou gostando de todas as aulas, só que se depender de mim para apertar o microfone, essas coisas, eu fico perdidinho. Mas é muito bom, estou adorando as aulas. É, Eu acabo de chegar do porque culto, agora, já mando mensagem para ela. Tá tendo aula? Tá tendo aula. Eu levei quase 2 dias para aprender como é que mexia para o tal do Zoom. Agora eu já sei, é só clicar no Zoom que abre. é, porque agora nós Isso. vamos Ah, tá. começar a entender Alô? Ainda tá o aí? que é ser, Ah, é, é, pode continuar, o que é salvação e o que é reino. Salvação é aquilo que o ladrão da cruz fez. Ele perguntou a Jesus: Senhor, eu uhum. posso. Eu sei que tu é filho de Deus, né? Senhor, eu sei que eu errei. Ele era ladrão, né? Não foi isso? Se possível, permita que eu Foi, entre hoje no paraíso, não foi? No teu reino. Ele pede para entrar no reino. E aí foi. Jesus fala assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? O ladrão da cruz, Calixto, ele não precisou de libertação, ele só foi salvo. Salvação é para aquele que aceita Jesus e morre. Você não aceitou Jesus e morreu. Você está aqui. Você não está aqui? Ok? Você aceitou Jesus, mas você está aqui, não é isso? Então agora você Tô. precisa conhecer o que é libertação. A salvação você tem, porque você aceitou Jesus. Ele é a porta para trazer salvação, mas a continuação da tua salvação é o que você vai fazer você prosseguir para o reino. O reino, Calixto, é santidade. O reino é deixar as velhas práticas, é restaurar aquilo que nós perdemos quando o Senhor, quando Deus criou Adão, ele criou Adão à imagem e semelhança dele. Não foi assim? Deus criou o homem à imagem e Foi. semelhança de Deus. Não é isso que a Bíblia fala em Gênesis? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não Mas foi sim. isso? Porém, Adão pecou. Foi. E agora nós viemos da imagem e semelhança de Adão. Então nós já viemos do pecado. Nós não viemos à imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo? Por isso, nós precisamos de libertação, porque nós fomos criados por um homem que pecou, corrompido, errado, mentiroso, enganador. E agora nós precisamos ter essa mudança. Quando a palavra fala em Mateus 17, no último versículo, e fala assim: que de Adão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o cativeiro babilônico foram 14 gerações. Do cativeiro babilônico até Jesus foram 14 gerações. E de Jesus até você tem milhões de gerações. Então você começa a entender por que que você precisa se arrepender
dos pecados dos teus antepassados, porque as 14 gerações atrás já pecaram, e você traz essa marca de iniquidade em você. A palavra de Deus fala que quando Caim mata Abel, o Senhor aparece e fala assim para Caim: cadê o seu irmão? O sangue, a terra clama pelo sangue. Não, cadê Abel, teu irmão? Aí Abel fala assim: e sou eu guardador do meu irmão? Aí o Senhor fala assim: porque a terra está clamando pelo sangue de Abel. Ou seja, aquilo que os teus antepassados fizeram, se houve sangue derramado, se houve aborto, se houve marcas de iniquidade, é essa marca que está percorrendo a sua vida e impedindo você de chegar na promessa. Mas por quê, pastora? Porque é uma chave que o diabo tem. Ninguém confessou esse pecado. E Satanás tem essa chave de acusação, falando para você: por que que Calixto vai prosperar? Se eu tenho esse pecado aqui, que ninguém confessou, se arrependeu e levantou um altar de arrependimento. Então, quando nós aprendemos que não é só aceitar Jesus, mas eu preciso diminuir o cálice da iniquidade e levantar os cálices de arrependimento. Quanto mais eu me arrependo, quanto mais eu me santifico e eu me torno parecido, semelhante a Jesus. Você entendeu agora? Por que que nós saímos desses 4 pilares do Egito, da Grécia, da Babilônia e de Roma? Porque a nossa mente era uma mente religiosa, em que nós achávamos que só por aceitar Jesus nós já estávamos limpo, liberto e não precisávamos mais confessar pecado. Isso a religião nos ensina, mas não é essa a realidade. Entendeu agora? Uhum. Entendi. E nós vamos prosseguir, e no final você vai entender, e o Senhor vai te honrar, e o nome do Senhor será glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Se ninguém, Amém. se, ni- se ninguém tem mais pergunta, eu vou orar para encerrar, tá bom? Tá A bom, minha pergunta eu pastor. Vamos faço para a orar. Jana Mara, que eu tenho uma cabeça meio perturbadinha, aí ela me ajuda melhor no privado. Tá bom. Entendeu, Janimara? Entendi, eu Valeu. sempre tiro as dúvidas dele. Tá bom. A Amém. Sara vai orar, Amém. eu vou orar. Eu vou. A, Ora, a senhora Jane, depois eu oro para encerrar. é para eu orar, pastora? Ora, depois eu vou orar para encerrar. Tá bom, só um minuto. Vamos orar, Aleluia. vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus e Pai de amor e justiça, hoje nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para celebrar, Senhor, com alegria, mas também com o coração Aleluia. vigilante,
pedindo que a tua luz dissipe qualquer vestígio da mentalidade de Roma em nosso meio. O desejo, Aleluia. Senhor, de domínio sobre o próximo, Senhor, a busca da glória vazia e o Senhor e o egoísmo que nos afasta da tua vontade, Senhor. Ah, Aleluia. meu Deus, por poder do teu Espírito, declaramos a quebra de todo padrão mundano, Senhor, que tenta, Senhor, Aleluia. mudar nossos pensamentos, Senhor. Rejeitamos, Senhor, a soberba, a arrogância, Senhor, e escolhemos, Senhor, a mente de Cristo, que, Aleluia. que, que não seja, Senhor, apenas uma reunião externa, mas um momento de verdadeira transformação interior dentro de nós, Senhor. Aleluia. Senhor, renova, Senhor, nosso entendimento, que sabemos, Senhor, discernir o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Senhor, que o nosso caráter reflita o teu amor, Senhor, e que a nossa vida seja um sacrifício vivo, Senhor, Senhor, de gratidão e de humildade, Deus, por favor, Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, de toda idolatria, e de toda a sede, Senhor, do poder, Senhor, nos lembrando, Senhor, que o teu reino de paz, o teu reino é de justiça, o teu reino é de alegria, Senhor. Que em cada palavra, Senhor, gesto, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, o seu nome seja exaltado acima de todas as coisas, Senhor. Ah, Pai Celestial, esse mês também é de Sivan. Senhor, nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, buscando o alinhamento com a Tua vontade e com a Tua Aleluia. bênção, Senhor. Designada, Senhor, para esse tempo, Deus. Assim, Senhor, como o Senhor abençoaste, Senhor, a tribo de Zebulon, peço que, Senhor, as suas obras, as portas da prosperidade, Senhor, possa ser em nossa Aleluia. vida. Senhor, que nós Aleluia. tenhamos a sabedoria para navegar nos mares das oportunidades, Senhor. E que as Aleluia. nossas mãos sejam produtivas para gerar o sustento e a abundância, Deus, nesse tempo, Deus. Oh, Deus de glória, Deus de alegria. Oh, Deus de sabedoria, Senhor, que a sua Aleluia. característica, que a característica, Senhor, que o Senhor nos deu de Zebulon, Aleluia. seja, Senhor, de um provedor, de parceiro, Senhor, que o Senhor Aleluia. possa nos manifestar, dar-nos, Senhor, a tua graça de prosperar, Senhor, não apenas para nosso benefício, mas para ser um suporte para a tua obra e para aqueles que buscam o teu conhecimento, Deus. Que nesse mês de entrega e revelação, Senhor, o Senhor possa nos limpar o nosso caminho de todas as tempestades, Senhor. Nos guia, Senhor, no teu barco, Senhor. Ai, para portos seguros, Deus, por favor, Senhor, em Yeshua HaMashiach, que a tua alegria de Zebulon, Senhor, que aquela tribo que o Senhor escolheu, Senhor, nesse mês, para esse mês, Senhor, possa sair, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, para uma jornada, Senhor, de alegria, Senhor, de projetos, Senhor, em gratidão, Senhor, nós recebemos, Senhor, essa provisão e essa força, Senhor. Oh, Deus de glória, que neste mês de entrega e revelação, Senhor, o Senhor possa limpar os nossos caminhos de todas as tempestades, nos guiando, Senhor, o nosso barco, Senhor. Oh, Deus de glória, para Porto Seguro, Senhor. Que a tua alegria seja conosco, Senhor. Que a tua jornada seja de alegria. Mais uma vez eu te peço, Senhor. Em gratidão nós recebemos, Senhor, com toda a nossa força e a nossa vontade, a provisão e a força para este novo ciclo, Senhor, nesse novo tempo, Senhor, da tribo de Zebulon e desse mês de Sivan, Senhor, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, nos limpar e que cada dia, Senhor, a nossa mente possa ser renovada em nome de Yeshua HaMashiach. É que eu te peço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, Pai, em concordância com a oração Amém. da tua filha, Pai. Tu deu sabedoria, Pai. A tribo de Zebulon, Senhor, eles eram estrategistas. Senhor, é essa sabedoria
que eu te peço, Senhor, para que cada um de nós, dentro dessa janela que estamos entrando, Senhor, em Shavuot, Senhor, dentro desse tempo de Pentecoste, aonde nós precisamos, Senhor, ter sabedoria para receber os códigos proféticos, Pai, que serão Aleluia. derramados sobre a nossa mente, nos dando Aleluia. entendimento, nos dando conhecimento, nos dando estratégias, Pai, para esse novo tempo de caminhada. Paizinho, eu quero te suplicar, nos ensina a caminhar segundo o teu querer e a tua vontade. Oh, aleluia. Pai, esse é o tempo aonde, Senhor, as janelas de oportunidade serão abertas. Senhor, a Glória, glória. provisão, Senhor, dos navios estão chegando, mas estão Oh, chegando aleluia. porque é da eternidade que está fluindo na vida dos teus filhos. Os Oh, altares aleluia. que anteriormente reverberados estão sendo quebrados. E, Senhor, Aleluia. todo o arquétipo de Roma, Pai, Senhor, foi quebrado, toda a estrutura de idolatria, Senhor, foi arrancado. E nós prosseguimos, Pai, para a mente de Sião. Oh, Viveremos aleluia. teus planos, os teus projetos, viveremos, Senhor, o desenho de eternidade. E, Senhor, tomamos posse, porque dentro desse mês, Pai, desses 3 dias, que é Oh, dentro da aleluia. janela de Shavuot, de Pentecoste, tudo que estava retido, Pai, será, Senhor, completo, será aceito, será desenhado, será, Senhor, dessa vez, Pai, será uma nova festa, aonde, Oh, aleluia. Senhor, nós vamos comemorar, mas não é só com os 5 livros da Torá, mas com as 5 bênçãos que estavam presas no mundo espiritual e agora elas foram materializadas em cada um desse grupo e nós viveremos e contaremos os milagres para a honra e glória do nome do sangue de Jesus. Assim eu já quero declarar essa palavra profética para esses 3 dias, quinta, Aleluia. sexta e sábado, o cumprimento da promessa e do propósito de Deus em cada vida aqui representada, e o nome do Senhor sendo glorificado. Eu quero declarar debaixo do sangue de Jesus e o nome de Jesus. Assim eu declaro, no nome de Jesus. Amém. Graças a Amém. Deus. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Amém. Deus abençoe Amém, cada amém. um. Amém. Vamos printar a foto. Gratidão às aulas. Pastora, já printei. Depois eu vou passar para a Tá? senhora. Espera aí que eu vou salvar aqui.